A sua fundação será agora publicada na primeira página do Jornal Arauto, que é o melhor jornal da literatura sul-mato-grossense, e no Jornal Cidadão Evangélico, que é o maior jornal da linha evangélica. O senhor mencionou espaço de mídia para um acontecimento, um evento, no caso, de grande importância, que é a fundação de uma academia que se chama AELA, né? A AELA, para o senhor, atualmente já começa a ter algum, diria, respaldo para que ela ficasse realmente, entre tantas outras, bem situada? Ela já começou grande, como eu falei anteriormente. Para começar, ela teve a sua posse solene no dia 12 de fevereiro próximo passado, na Igreja Presbiteriana do bairro Mumbaí. Compareceram pelo menos 12 autoridades, tanto da área eclesiástica como da área cultural. E a maior parte da sessão solene foi dirigida pelo maior presidente de academia do nosso estado, que foi o professor Reginaldo Alves de Araújo, que é considerado o papa da literatura. Ele é presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e da Associação de Novos Escritores. Ela já teve uma divulgação muito boa. Eu cheguei a receber ofícios de congratulações da Câmara Municipal, em razão da fundação dela, e eu diria que ela está caminhando muito bem para ficar num futuro bem próximo, no mesmo patamar da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, da mesma Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e outras academias desse renome. Li no seu que o senhor é poeta e também escritor. A pergunta para o senhor é a seguinte: onde fica o poeta e o escritor enquanto religioso e teólogo? Vejam bem, nós temos a oportunidade de divulgar a cultura evangélica. Através da escrita nós podemos divulgar a Bíblia Sagrada, que é a verdadeira palavra de Deus para todo cristão. Com licença. E é poesia pura, né? E é poesia pura. E na área poética nós podemos divulgar perfeitamente aquilo que emana e que vem do nosso coração, de forma a enaltecer a nossa fé, a nossa religiosidade e a nossa manifestação artística. Tão provado é que em suas mãos tem a letra do hino oficial da AELA, que já está sendo musicado por um compositor. E me parece que foi o senhor que fez essa composição, não foi isso? A letra é de minha lavra, é de minha autoria. E como eu não sou compositor, eu contratei um compositor, também evangélico, também cristão, para que ele faça a música. E ela já está em pleno andamento. Essa letra está sendo musicada. E enquanto teólogo, como é que o teólogo vê o mundo de hoje? Olha, há a necessidade do ser humano buscar um triângulo para que ele seja feliz. Que primeiramente o que nós sentimos hoje, em todas as camadas sociais, quer seja religiosa, quer seja na família, quer seja nas escolas, quer seja no trabalho, é a falta de amor, de respeito ao próximo. E a palavra de Deus, palavras específicas de Jesus Cristo, é que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E o ser humano não pode também simplesmente achar que ele é o dono da verdade. Ele é uma pessoa perfeita, porém ele não é detentor de toda a sabedoria. Então, para que haja um relacionamento perfeito entre todas as pessoas, que todos se respeitem e sejam felizes, há necessidade, primeiramente, de se amar a Deus, acima de todas as coisas, de se amar ao próximo como a si mesmo e de amar a si próprio, respeitando os limites dos outros, para que nós realmente sejamos felizes. Então, o que é o nosso problema de hoje? Falta de respeito ao próximo e a falta de amor cristão, do amor fraternal. O amor é a base de tudo. Porém, na vida em que estamos levando hoje, eu acredito piamente que o respeito, de repente, seja o princípio de tudo. Porque quando há respeito, há amor. Então, como o senhor tocou na palavra amor, o senhor acha que existe muita diferença entre um católico, um evangélico, ou seja lá, qualquer outra expressão de religião? De forma nenhuma. Tanto é que o nosso Brasil é um estado laico, ou seja, um estado que não há uma religião oficial predominante. O importante é que a pessoa tenha fé no Ser Supremo e creia nele e o ame, obedecer esse triângulo que eu falei há pouco. Agora, obviamente que ele tem que ter uma fé direcionada e pautada na verdade. O que é que nós, como cristãos, entendemos? Que há um único ser criador e supremo, que é Deus. Então devemos tê-lo como modelo, porque se nós começarmos a diversificar e achar que existem muitos deuses, nós nos perdemos. Então devemos centralizar acima todo o nosso pensamento, o nosso respeito e o nosso louvor e nossa servidão àquele ser superior, para a partir dele e de seus ensinamentos nós buscarmos, primeiro, respeitar os nossos próximos e a nós mesmos
para que assim nós consigamos a plenitude da felicidade, da paz e harmonia entre os próximos. O senhor é formado em ciências jurídicas, também foi delegado de polícia. Me fale de como o senhor resolveu o porquê ser doutor em Direito. Olha, veja bem, o curso de Direito nos ensina muito a lidar com as pessoas e conhecer os detalhes legais. Como delegado de polícia, eu tive a possibilidade de lidar não só com pessoas de bem, como pessoas que não eram tão de bem assim, ou seja, lidei com cidadãos decentes e com marginais. Então a gente aprende muito a lidar com as pessoas e saber analisar e ver que, de um modo geral, as pessoas têm um bom caráter, uma personalidade. É só uma questão de direcionamento. Então, dentro de todo esse parâmetro, e mais o fato de que eu vinha de um lar cristão, eu comecei a pensar em associar os meus conhecimentos jurídicos aos ensinamentos teológicos, que era uma coisa que eu sempre pesquisei. Então, em razão disso, eu fiz alguns cursos superiores. Eu formei-me em Direito, formei-me em Pedagogia, fiz pós-graduação nessa área e depois voltei para a área teológica, onde eu fiz o bacharelado em Direito, fiz o curso também superior de Educação Religiosa, fiz um mestrado em Teologia com especialidade ou especialização em Missiologia e depois cheguei à loucura, vamos dizer assim, de fazer 3 doutorados. Sou doutor em Teologia, Divindade e Filosofia da Religião. Tudo isso paralelo a um trabalho prático que eu já vinha realizando nessa área, que redundou nessa obra que nós estamos fazendo. Então, como delegado de polícia, quando aposentei-me, passei a trabalhar diretamente para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Mato Grosso do Sul. Ali eu atuei na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Direitos da Prerrogativa do Advogado. Hoje eu sou vice-presidente da Comissão OAB Vai Escola, que é uma comissão especialista em fazer palestras em escolas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o álcool e a sociedade, sobre os adolescentes e as drogas, sobre o bullying nas escolas e as suas implicações. Então, sempre no sentido de bem servir e orientar as pessoas para que elas pratiquem a boa cidadania. Voltado a isso, também ligado a isso, despertar as pessoas para a sua religiosidade, a sua necessidade de envolvimento com Deus, para que ele realmente seja feliz na área espiritual e na área física, onde ele exerce suas funções no dia a dia. Falando ainda da sua formação, enquanto delegado de polícia, como é que é o homem, né, o doutor Josiel dos Santos, no caso, o doutor Venâncio? Olha, eu não deixo de ser uma pessoa que tem muito senso de responsabilidade em todas as situações, porque um delegado de polícia é uma espécie de policial que é um apurador de fatos e, acima de tudo, um disciplinador. O que acontece muitas vezes na área jurídica, tanto com juízes quanto com promotores de justiça, como com delegados, é que eles terminam até fazendo funções que não são atinentes a ele, que não é só, vamos dizer assim, de apurar crimes e prender malfeitores. Muitas vezes o delegado de polícia se vê obrigado a orientar casais que estão em brigas, vendo o bem comum, orientá-los no sentido de tratar bem os filhos, não agredi-los e de fazer com que o respeito aos pais sejam realmente cumpridos e, de uma forma geral, orientar a sociedade. Tem até situações em que o delegado de polícia ouve confissões de alcova como se um padre fosse. Eu até brinco muitas vezes e digo que o delegado de polícia é a pessoa mais fadada a ser processado pelas outras profissões por exercício, né, ilegal de outras profissões. Então isso nos ensina muito a lidar com o ser humano e sempre querer extrair de cada um o melhor de si e também dando sempre o melhor de todos nós. Porque em termos de comportamento nós não somos perfeitos, mas podemos buscar a perfeição através desse amor que se pregou nesse triângulo que eu falei há pouco. Então não existe para o doutor Venâncio Josiel dos Santos um paralelo entre o policial e o teólogo? Na verdade, é uma linha divisória muito tênue, porque como teólogo e como policial, eu sou um cidadão. Então, na verdade, nós temos que saber estabelecer aqueles limites, mas sempre colocando tudo como um todo, porque somos seres humanos e o que prevalece em tudo isso é a nossa cidadania e a nossa manifestação de fé, porque nós somos produtos daquilo que cremos. E é aí que colocamos em prática aquilo que entendemos que é o correto. E onde que fica aí o Venâncio Josiel dos Santos enquanto pai, enquanto chefe de família? Olha, na verdade nessa área eu posso dizer que fui até bem sucedido, porque eu só passei por 2 casamentos, né?